Estamos começando o nosso Despertar com Deus nesta sexta-feira. Que Deus abençoe a sua vida e a toda a sua família. É muito bom estarmos aqui. Nós queremos agradecer a sua audiência. Nós temos notícias do Ibope que a cada dia o nosso programa tem crescido em audiência. E nós louvamos a Deus por sua vida. E que você continue propagando esse programa, que eu tenho certeza que tem abençoado a vida de tantas e tantas pessoas. Bom dia, pastor João Emílio. Bom dia, pastor Wander, bom dia a você. A nossa grande alegria em ter você como nosso companheiro, como nossa companheira aqui durante a semana. É a alegria de compartilharmos a palavra de Deus. Se você tem alguém de sua família, uma pessoa querida, um vizinho, convide a pessoa que você ama para compartilhar conosco desta hora. Os nossos corações estão muito felizes porque a presença de Jesus pode transformar a sua vida, a sua casa, o seu presente, o seu futuro. Nós acreditamos nisso de todo o nosso coração. Creia também, você verá o quanto Deus poderá fazer por você. Nós temos uma novidade para você nesta sexta-feira. Eu e o pastor João vamos começar algumas minisséries bíblicas e hoje vamos realizar a primeira. Quero convidá-lo a estudar com a gente o Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. Hoje começaremos esse estudo e na sexta-feira que vem nós vamos dar continuidade ao estudo. O nosso programa, como já dissemos, tem a Bíblia, a Palavra de Deus, como centro, revelando a pessoa de Cristo. E nós queremos que você possa vir com a gente aprender um pouco mais de Deus nesse estudo e nesta palavra. Não é isso, pastor João? É isso mesmo. E você, antes de ouvir a palavra de Deus, a leitura da Bíblia, neste salmo tão especial, você receberá uma mensagem musical. Daqui a pouco nós voltamos. De quem é essa promessa? É minha, é minha, é minha. Toda arma preparada contra mim não vai prosperar. Toda língua que ousar contra mim culpada será. Nenhuma praga chegará à minha tenda, nem o terror que assusta ao cair da noite. As setas que voam de dia não me atingem. A alegria do Senhor é a minha força. Essa promessa é minha e ninguém anula. Esse é o tempo de Deus na minha vida. Passa o tempo que passa, ninguém segura. É minha, é minha, é minha. Adorarei o Deus da vida, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê. Adorarei o Deus da vida, o Deus que tudo pode e que me faz vencer. Conheço bem o Deus da prata e do ouro, sou seu herdeiro. Emprestarei a muitos, mas não pedirei jamais emprestado. Não só dependo dele para essa vida, mas para viver com ele na eternidade. Olhar para ele e não perder jamais o alvo é o segredo de total felicidade. Essa promessa é minha e ninguém anula. Esse é o tempo de Deus na minha vida. Passa o tempo que passa, ninguém segura. É minha, é minha, é minha. Adorarei o Deus da vida, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê. Adorarei o Deus da vida, o Deus que tudo pode e que me faz vencer.
Leadership is a craft, and gaining mastery over our leadership skills requires intentionality. No one drifts their way into becoming a better leader. We hone our leadership gifts by placing ourselves in intentional growth environments. If you want to be a better leader, you need to go where leadership is taught, and the payoff is huge. Let me introduce you to the lineup for this year's Global Leadership Summit. I remember the day when I got an email from my daughter, Shauna, and she came across an author named Brené Brown. You know, she's done research in the field of shame and guilt and how do you lead by lifting people instead of shaming people. I think she's going to be one of the big surprise hits of the summit this year. I can't wait for her talk. Colin Powell is a reflective and thoughtful leader. He's an amazing person, and I called him in hopes that he would come back live. It was one of the quickest conversations I've had with a world-class leader. He said, Bill, I'd love to. What are the dates? When I saw the background of a particular individual, I learned that this individual had gone from being a virtually unknown minimum wage worker into one of the most successful Hollywood producers of our day. He's the producer of Survivor, The Voice, Shark Tank, and that the reason why he wanted to meet with me was because he wanted to take his money and his expertise and make the name of Christ better understood and appreciated worldwide. I thought, are you kidding me? Who does this? And the person I'm talking about is Mark Burnett. In my opinion, Andy Stanley is probably in the top 1% of effective pastors in the entire world. His wisdom comes straight from his gut. I mean, he lives it. He works in the church every day, every week, every month. We've had Andy at the summit in the past. Every single time he rings the bell. That's a look into the world-class leadership faculty that our team has put together. I have the opportunity to do the opening session. The full faculty includes Colin Powell, Andy Stanley, Mark Burnett, Oscar Murillo, Patrick Lencioni, Henry Cloud, Brené Brown, Vijay Govindarajan, Joseph Grenny, Bob Goff, Chris Brown, and Liz Wiseman. You're a leader. It's your job to keep your passion hot. Do whatever you have to do. Go wherever you have to go to stay fired up as a leader. See you at the summit. Vamos então começar o nosso estudo no Salmo de número 23. Esta e na próxima sexta-feira, eu e o pastor João Emílio estaremos estudando com você este belíssimo salmo da Palavra de Deus, um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. Este salmo foi produzido pelo rei Davi. Foi Davi, durante o seu reinado, durante a sua existência, que escreveu este salmo fantástico e extraordinário. Eu passo a ler para você o Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu quero começar agora a refletir sobre o versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi aqui está usando uma imagem e uma figura que lhe era muito peculiar. Não esqueça que antes de ser rei de Israel, Davi era um camponês, era um homem do campo, alguém que estava acostumado a cuidar dos rebanhos de seu pai. Alguém que sabia exatamente a vida e como era a vida de uma ovelha. E é interessante, meu querido amigo, minha querida telespectadora, como que a Bíblia é recheada de momentos em que nos compara a nós seres humanos, a nós servos de Deus, com ovelhas. Se você for analisar uma ovelha, você verá que é um animal muito indefeso.
um animal que precisa muito de orientação, um animal muito dócil e que necessita da presença do seu guia, do seu pastor, aquele que vai levá-la para os pastos verdejantes, aquele que vai conduzi-la para fora e para dentro do aprisco. E Davi então começa fazendo a seguinte declaração: O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o meu pastor. O rei agora se coloca na posição de ovelha. O rei se coloca humildemente numa posição de alguém que depende de um senhor. Nós não estamos falando de uma declaração de um homem qualquer. Nós estamos falando da declaração do rei de Israel. E que coisa bela, que coisa linda observarmos a humildade de Davi, dizendo que ele tinha um senhor, que ele tinha um pastor, e que este pastor era o pastor que guiava e que conduzia toda a sua vida. Uma pergunta eu quero fazer a você que me assiste neste momento: quem é o Senhor da sua vida? Quem é o teu pastor? Quem é que te guia? Quem é que te orienta? Quem é que conduz a tua vida? Nós não temos competência em nós mesmos, meus queridos amigos, para guiarmos sozinhos as nossas vidas. Mas tem tantas pessoas que fazem na sua vida ou entregam a sua vida a tantos senhores que não são, na verdade, o nosso Deus. Tem muitos em que o Senhor é o dinheiro, o Senhor é o poder, o Senhor é a vaidade, o Senhor são seus próprios prazeres humanos. Enfim, tantas pessoas têm senhores diferentes que governam e orientam os seus destinos. Mas aqui nessa palavra, nós aprendemos que aquele que deve governar a nossa vida, o único que deve ser Senhor sobre nós, o único a quem nós devemos nos submeter, é o Deus de Israel, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. A Ele e somente a Ele nós chamamos de Senhor. A Ele e somente a Ele nós submetemos a nossa vida. E é por isso que o rei Davi vai dizer: o Senhor do céu é o meu guia, é o meu pastor. Desafio a você a fazer deste Senhor, deste Deus Todo-Poderoso, o guia da sua vida, aquele que quer pastoreá-lo, cuidar do seu coração, como um bom pastor cuida das suas ovelhas. Se você quiser ver mais a atuação de um pastor sobre as ovelhas, leia o Evangelho de João no capítulo 10 e você verá ali como é a atitude de um bom pastor. Mas Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é aquele que sustenta, é aquele que coloca o pão nosso de cada dia sobre a nossa mesa, é aquele que nos dá saúde, é aquele que abre as portas de emprego, é aquele que cura na enfermidade, é aquele que usa as mãos dos médicos, é aquele que dá inteligência, é aquele que dá sabedoria, é aquele que sustenta a vida de uma pessoa em todos os sentidos na sua vida, na sua história. Portanto, nada nos faltará, de nada teremos falta, como dizem outras versões da palavra de Deus, porque Ele nos sustenta. Eu quero dizer a você que você não tenha medo. Se você confia em Deus, se você crê em Deus, se você entregou sua vida a Jesus, o sustento da tua família, da tua casa, não vem dos homens. Não é o teu patrão que te sustenta, não é a tua empresa, mas, na verdade, por trás de tudo isso está a boa mão de Deus. É a boa mão de Deus que nos traz o sustento que precisamos. E nada você terá falta. A Bíblia não nos promete o supérfluo. A Bíblia não nos promete em nenhum momento que nós vamos ter as coisas mais extraordinárias, mas ela nos garante que o essencial não nos faltará, que o Senhor vai cuidar de nós,
que o Senhor vai nos dar uma mesa abençoada, que o Senhor vai dar esta mesa abençoada à nossa família e aos nossos filhos. Confie nesse Deus. Eu não sei, como disse, quem governa a sua vida, quem tem lhe influenciado, quem é Senhor do teu coração. Mas eu o desafio a que abra o teu coração para Jesus, que faça dele o teu Senhor, que possa entregar a ele a tua história de vida e você vai experimentar que nada vai te faltar. Mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor vai sustentar você. Nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco, meu amigo pastor João Emílio vai continuar nos versos 2 e 3 deste belíssimo salmo. Vai analisar o verso 2, quando a palavra fala: deitar-me faz em pastos verdejantes. Fique com a gente. Sabia que o câncer de boca é uma doença que preocupa muito o cirurgião dentista? Ele é um dos tipos de câncer mais frequentes na população brasileira. Afeta mais homens acima de 40 anos, mas também afeta as mulheres. O fumo, o álcool, a deficiência na higiene oral e o uso de próteses mal adaptadas são fatores de risco. Pessoas nessas condições devem consultar o dentista uma vez ao ano. Nesse caso, prevenir é melhor do que remediar. O pastor Wander estava refletindo com você a respeito do Salmo 23, o verso 1. Provavelmente o texto mais conhecido de toda a Bíblia. Mas o Salmo 23 é uma riqueza na sua totalidade. Eu quero chamar a atenção para o verso de número 2, que diz: deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Pastor Wander estava refletindo com você e falando a respeito da beleza de nos colocarmos na qualidade de ovelhas e Deus, o nosso pastor, aquele que cuida de nós, aquele que sara as nossas feridas, aquele que nos conduz. E agora no verso 2, nós descobrimos algo belíssimo que o nosso pastor faz conosco. Ele nos leva, ele nos conduz a pastos verdejantes. O que seria isso? Deus fazer com que você e eu repousemos em pastos verdejantes. As ovelhas têm a necessidade do descanso, do repouso, assim como nós também. A vida, nos últimos tempos, parece que se tornou excessivamente agitada. Nós andamos de um lado para o outro, parece que vivemos numa sociedade sobrecarregada. E onde nós podemos descansar? Eu não me refiro aqui ao sono da noite, eu não me refiro aqui a tirar um cochilo durante o dia para repouso. Nada disso é errado, é importante dormir bem, nós sabemos da importância disso para a saúde. Mas eu estou me referindo a um outro tipo de repouso que é muito mais difícil do que o repouso físico. É o repouso da alma. Se você pensar comigo na imagem que o salmista está usando, quando o pastor toma as ovelhas e as leva a pastos verdejantes, um lugar onde a ovelha pode deitar e descansar, cercada do alimento que ela necessita. E essa ideia me lembra uma história que ouvi a respeito de algumas crianças muito carentes que foram conduzidas a um orfanato. À noite, aquelas crianças não conseguiam dormir, uma dificuldade tremenda para sossegar aquelas crianças, mas havia uma criança, uma menina, que chamava a atenção. Ela não conseguia dormir e, avaliando a situação da vida daquela menina, o seu histórico, perceberam que ela havia padecido fome por muitas vezes. As pessoas que cuidavam daquela criança começaram então a conversar com ela, tentaram orar com ela
E alguém perguntou àquela menina por que ela não dormia. E ela disse que tinha muito medo que amanhã ela passasse fome. Então, quando ia dormir, ficava pensando naquilo, pensando que amanhã ela poderia não ter o almoço, poderia não ter o jantar, poderia não ter os lanches. Alguém teve uma ideia. Colocar ao lado da caminha dela um lanchinho. E a menininha, antes de dormir, comia um pouquinho, mas eles colocavam um tanto de lanche que certamente sobraria para amanhã. E com o pão ao lado, com uma bebida ao lado, a menininha passou a dormir mais segura porque sabia que amanhã ela teria alimento. Quando o texto diz que o Senhor faz com que a ovelha repouse em pastos verdejantes, a ovelha repousa porque sabe que amanhã haverá suprimento. Eu quero chamar a sua atenção, você que está perdendo o seu sossego, preocupado demais com o dia de amanhã, com as necessidades de amanhã. Deus é o seu pastor e assim como Ele tem suprido as suas carências, as suas necessidades hoje, você pode repousar em pastos verdejantes, porque sabe que amanhã o Senhor lhe suprirá. Você está cercado, cercada de tudo que você necessita, ainda que quando você contemple ao seu redor, você não observe, mas o Senhor te faz repousar, te dando segurança de que amanhã Ele lhe dará o alimento que você necessita, a paz que você necessita, o suprimento que você carece. Quando temos o Senhor como nosso pastor, nós podemos nos lembrar, por exemplo, da palavra de Jesus, que não é para que vivamos ansiosos por coisa alguma. Antes, nós devemos olhar os lírios dos campos, olharmos os passarinhos e como Deus os sustenta, nos sustentará. Mas eu lhe chamo a atenção para algo maravilhoso que o nosso pastor faz. Além de nos conduzir a pastos verdejantes, Ele também, Ele nos conduz às águas tranquilas. Você repousa em pastos verdejantes e para repousar, a ovelha repousar tranquila, ela precisa da presença do pastor, porque senão os predadores podem atacá-la. Mas não apenas isso, Deus conduz você às águas tranquilas. As ovelhas são animais muito frágeis. Uma ovelha com aquela quantidade de pelo, aquele pelo pesado, se ela se aproxima, por exemplo, de um rio muito agitado, ela corre um gravíssimo perigo. O perigo de começar a beber água e as patinhas afundarem na beira do rio e a água tomar o corpo da ovelha, ela se torna muito pesada e ela pesada e fraca. Ela não consegue sair dali com facilidade. Muitas vezes ela é levada pelas águas agitadas. A vida tem as suas águas agitadas que podem tomar as nossas vidas e nos carregar. Agora, quando o nosso pastor nos leva às águas tranquilas, Deus nos mostra o caminho que nós devemos seguir e o caminho da paz. Quem sabe você tem andado sem a orientação, sem a direção de Deus e por isso tem experimentado uma agitação sem fim, uma luta contínua. Parece que a sua vida se transformou num furacão. Tudo que você tenta fazer parece que lhe traz mais luta, mais turbulência, mais problemas, mais agitação. Você precisa que Deus tome suas mãos. Eu também preciso disso. E Deus nos conduz àquele lugar tranquilo. Que Deus nos conduza ao lugar onde, de fato, a nossa sede será saciada. Você busca em lugares, por meios que não lhe trazem a satisfação. Pelo contrário, agitam mais sua vida. Você tenta encontrar a paz aqui, ali, e Deus não quer, e Deus não tem a paz para você, nem aqui e nem ali. Ele poderá lhe conduzi-lo. Agora, seja ovelha, porque Ele é
um bom pastor. Daqui a pouco eu volto com o pastor Wander. Nós vamos orar por você, pedindo a Deus que cumpra na sua vida o Salmo 23. Fique com a gente. Sabia que o câncer de boca é uma doença que preocupa muito o cirurgião dentista? Ele é um dos tipos de câncer mais frequentes na população brasileira. Afeta mais homens acima de 40 anos, mas também afeta as mulheres. O fumo, o álcool, a deficiência na higiene oral e o uso de próteses mal adaptadas são fatores de risco. Pessoas nessas condições devem consultar o dentista uma vez ao ano. Nesse caso, prevenir é melhor do que remediar. Que coisa maravilhosa o que nós acabamos de assistir na Palavra do Senhor, este salmo belíssimo. E eu quero te convidar para sexta-feira que vem estar com a gente aqui na continuidade desse estudo na Palavra de Deus. Pastor João vai estar agora orando, recitando este belo salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Nós queremos convidar você para este final de semana em nossas igrejas, por exemplo, lá no Recreio, na Rua Helena Manela 101, os cultos às 10h15, 17h30 e 19h30. Entre no nosso site www.igrejadorecreio.org.br e faça a sua inscrição para o Summit, o grande congresso de liderança que acontecerá de 31 de outubro a 2 de novembro. Nós esperamos você lá. E lá em Irajá, Pastor João, como será o final de semana? Será maravilhoso mais uma vez, lá em Irajá, às 10 da manhã, às 18 horas e às 20 horas. Rua Toropaço, número 47, em Irajá. Vai ser bom ter você conosco. Que Deus possa nos abençoar, que você tenha um ótimo final de semana e nós te aguardamos em nossas igrejas.